Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu separei algumas perguntas que eu tô respondendo de forma separada. Por quê? Minha ideia era responder tudo num vídeo só. Perguntas que eu tinha separado sobre maternidade. Porque as mães vão me entender. O que aconteceu? Ontem eu comecei a gravar, o Pietro me interrompeu algumas vezes. Eu não tenho rede de apoio, o Pietro ainda não vai pra escola, então praticamente quando ele tá acordado, eu fico com ele. Eu consigo, assim, manejar para que eu consiga fazer as coisas junto com ele, né? Desde alguma coisa aqui em casa até fazer os vídeos. Ontem foi um dia que, assim, ele não queria que eu gravasse, ele tava bem, né, querendo atenção e tal, e claro que eu ia dar atenção pra ele, não ia ficar aqui gravando e, né, chorando, alguma coisa assim. Resolvi pausar e parar e responder mesmo quando dá, então eu decidi separar por vídeos cada pergunta. Então talvez tenha mais de uma pergunta no mesmo vídeo, talvez. Provavelmente não. Assim fica mais organizado, eu gosto das coisas um pouco mais organizadas, então provavelmente a gente faça assim. E a segunda pergunta que eu tinha feito era exatamente sobre isso, até achei interessante. Como você lida não tendo rede de apoio? Eu moro aqui em Portugal, minha família toda mora no Brasil. Muitos dos nossos parentes e tal conseguem vir pra cá de vez em quando. Então, por exemplo, meus pais vieram pra cá há um tempo atrás, até quando o Pietro nasceu, assim, eles vieram, ficaram bastante tempo aqui. Aí logo eu fui pro Brasil junto com eles. Isso foi mais ou menos, eles vieram em fevereiro pro Pietro nascer, a gente ficou até abril. E nós chegamos no aniversário da minha avó lá, fazia 3 anos que eu não via a minha avó e foi muito especial. Chegamos lá no dia 28 de abril, a gente voltou junto, eu e meus pais, e depois que eles foram embora. Sim, grande parte do tempo, eu até tenho uma rede de apoio, quando eles estão aqui em Portugal. Eles ajudam muito, né, com o Pietro e tal, apesar de mãe é mãe, né, então, por mais que a gente tenha, assim, uma rede de apoio dentro de casa, se a gente não sair de casa, meio que tu continua sendo mãe ali dentro de casa, né? Então, a rede de apoio ajuda muito, mas ao mesmo tempo ainda continua muita responsabilidade, porque mãe é mãe. No tempo que eles não estão aqui, meus sogros também vieram pra cá, veio os genros do Pietro também, foi tudo muito bom, mas são períodos esporádicos, né? Então, quando a gente tá sozinho, fica só eu e meu marido. Nós temos uma pessoa que ajuda aqui em casa todos os dias, pela manhã. Beijo, Graça. Ela é uma graça nas nossas vidas mesmo, porque ela ajuda muito, muito mesmo. Então, tudo assim, com a casa, ela nos auxilia, né? Ela faz o almoço também, então ela fica de manhã, chega de manhã, arruma a casa, limpa por aqui, depois ela desce, faz lá os quartos, os banheiros, né? E faz o almoço pra gente também. Então, isso já é, assim, um apoio maravilhoso que nós temos, faz parte da nossa rede de apoio. Tirando essa rede de apoio que nós temos dela, nós não temos mais ninguém. Então, sou só eu e o meu marido. Pra cuidar do Pietro, então, somos só eu e ele, basicamente. E meu marido, ele trabalha fora, eu ainda não trabalho fora, cuido 100% daqui de casa e do Pietro, e que já é muita coisa, bastante coisa, muita coisa mesmo. E então, assim, meu marido, ele fica metade do dia fora e metade do dia ele tá em casa, mas como o trabalho dele exige bastante fisicamente dele, geralmente ele chega e dorme pra descansar, né? Então, assim, basicamente, eu fico bastante tempo sozinha e não tenho uma rede de apoio. Como é que eu lido com isso? Eu lido de forma, depende do dia. Por exemplo, os dias mais desafiadores, por exemplo, hoje, que o Pietro tá com dor de dente, tá rasgando os dentes e tal, é bem complicado não ter nenhum apoio, porque tem um momento que tu já usou todas as tuas artimanhas e estratégias pra cuidar dele, pra que ele não chore, pra que ele, né, não fique dengoso, assim. Mas meio que tem que aceitar, orar muito, ter muita paciência, porque é bem desafiador. Então, eu tento acolher bastante ele, eu brinco de tudo, né, bola, carrinho, madeira, madeirinha, quadros, inclusive tem 2 quadros pra fazer. Interter ele nas próximas horas, né, que ele vai acordar. Agora ele tá dormindo, mas que ele vai acordar. Então, assim, tem dias que é mais difícil não ter rede de apoio. Tem outros dias que é mais tranquilo. Tem dias que ele tá mais tranquilo, ele tá mais calmo, ele não tá tão chorando, né,
não tá com dor no dente e tal. Então, isso fica bem mais tranquilo pra quem tá com ele sozinho, né? Eu consigo usar ali de uma estratégia. A gente vai no parquinho bastante, porque eu sinto que ficar dentro de casa é muito cansativo. Tipo, eu não sei, mas eu não sou aquela mãe que gosta de sentar e brincar, sabe? Eu gosto de ler um livro com ele, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de, né, tá ali com ele. Mas assim, eu não sou aquela pessoa que vai sentar no chão e vai brincar 5 horas com ele. E o que eu falo muito é que assim, não é 1 hora do meu dia que eu vou sentar e vou brincar. São às vezes 8 horas do dia que a gente tem que sentar, né? Porque eu não tenho rede de apoio, então eu sento e tenho que brincar. Só que imagina 8 horas, tu já não tem mais repertório pra brincar com teu filho. Tipo, já pintou, já leu livro, já explicou não sei o que lá. Ele não vê tela, ele não vê desenho, então, tipo, isso não é uma hipótese pra gente. Tô dizendo que é o certo, que é o errado, tô dizendo como é que a gente faz aqui em casa. Eu acho que cada mãe sabe o melhor pro seu filho. Essa é como eu lido com a rede, não tendo rede de apoio. Eu tô louca pra colocar ele na escolinha, eu já inscrevi ele em várias escolinhas aqui em Portugal, aqui na minha cidade. Só que demora muito pra ser chamado porque tem poucas vagas e muitas crianças. Então, teve escolinha que eu liguei pedindo vaga e só pra 2025 e nós estamos em 2023. Então, vai demorar um pouquinho em alguma delas, eu espero que outras chamem ele mais cedo. Teve uma que disse que abriria vaga em setembro, que é quando começa o ano letivo. Então eu tenho esperança de que eu consiga colocar ele ainda em setembro numa escolinha, até pra eu conseguir, não em tempo integral, mas meio turno ou algo assim, até pra eu conseguir fazer alguma coisa por mim. Porque como eu falei, não ter rede de apoio é bem cansativo. Tem outros dias que é mais tranquilo, assim, quando ele tá tranquilo, quando eu tô descansada. Antes era pior, porque antes o Pietro não dormia. Então, assim, ele não dormia quando ele acordava. Apesar dele não ter dormido, ele tava descansado e eu não. Então, era como se os dias emendassem com as noites. Eu tava sempre cansada, eu nunca conseguia fazer nada. E aí tem dias que tu tá tão cansada que tu não tem muita paciência, né? E aí tu tem que ter o dobro de paciência, não tendo paciência, justamente pra não perder a cabeça. Eu acho que eu falei tudo sobre rede de apoio. É isso, eu acho super importante a gente arranjar uma rede de apoio e é muito fácil eu falar, né, isso. Tipo, é importante que a mãe tenha rede de apoio, se ela estiver morando num lugar fora, que ela procure amigos, que ela procure, né, uma escolinha, que ela procure uma profissional. É tudo muito fácil quando a gente fala, só que estar num país diferente, procurar uma profissional, uma escolinha, uma babá, alguém de confiança, é muito diferente. Nós temos essa pessoa que ajuda em casa, se eu não tivesse, realmente, eu acho que eu já teria surtado. Ajuda muito. Essa pessoa aqui em casa, daí tem meu marido, tem eu. Quando a gente sai pra parquinho, pra essas coisas, geralmente ele fica mais tranquilo, então não demanda tanto da gente. E os nossos pais, quando vêm pra cá também, ficam com ele. Foi mais ou menos isso que eu tinha pra falar sobre rede de apoio. Eu acho que, em resumo, foi isso, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. A posição hoje é que a gente pode ter alguém pra nos ajudar com a casa e isso já nos ajuda 80%, assim, do cansaço, da demanda. Então, acho que isso foi o principal quando a gente viu que tava muito pesado. Era buscar alguém. E pode, então, é um privilégio, claro, e que ajuda muito ter alguém com a casa. E acaba que daí a gente foca mesmo no Pietro. Acho que era isso que eu tinha pra falar pra você sobre rede de apoio. Comenta aí se tu tem alguma outra ideia, alguma outra sugestão, como é que é aí pra ti na tua casa com a criança, com as crianças, não sei. Mas aí em casa é assim que funciona, a gente não tem mesmo rede de apoio. Às vezes tem, às vezes não tem, é meio sazonal. Mas a gente vai lidando dessa forma e orando muito pra gente não surtar, né? Porque às vezes a maternidade tem dessas. E é isso, eu fico por aqui. Um beijinho!